Oficiais versus praças. Política Paraná com Coronel Diogo. Existe uma conversa recorrente, muitas vezes tratada nos bastidores, que tenta alimentar uma animosidade entre oficiais e praças dentro das corporações militares. É aqui que eu preciso falar com serenidade, mas também com coragem. Em todas as carreiras existem divergências pontuais. Existem problemas humanos, existem falhas de liderança, existem excessos, injustiças e situações que precisam ser corrigidas. Mas isso não pode ser tratado como se fosse a regra. A diferença de funções, de atribuições, de responsabilidade, de hierarquia e até de remuneração existem em praticamente todas as estruturas profissionais, sejam públicas ou privadas. Existe no serviço público, existe no poder judiciário, existe nas polícias civis, existe nas secretarias de Estado, existe nos gabinetes parlamentares, existe nas empresas privadas, existe na imprensa, existe em qualquer organização que tenha missão, comando, chefia, responsabilidade e execução. Mas curiosamente, em alguns ambientes, tenta-se criar a ideia de que, no militarismo, essa diferença necessariamente significa abismo, rivalidade ou inimigos internos. Eu não concordo com essa visão. Meu avô foi praça. Eu convivi a vida inteira com praças e oficiais trabalhando juntos, enfrentando dificuldades juntos, servindo juntos, errando e acertando juntos. Vi amizade, vi respeito, vi companheirismo e espírito de equipe. Vi muitas famílias que têm oficiais e praças. Vi muitos militares que começaram como soldados, evoluíram na carreira e chegaram ao oficialato. Vários deles, inclusive ao último posto. Isso é muito mais comum que alguns querem admitir. Nas várias turmas de soldados, com o passar dos anos, é possível observar militares que chegam a diferentes graduações e postos, espalhados por diversas posições dentro da carreira. Tenho certeza de que se fizermos um levantamento sério, muita gente vai se surpreender com a quantidade de oficiais que iniciaram sua trajetória como soldados. Por isso, sempre que alguém tenta colocar oficiais contra a praça ou vice-versa, eu me pergunto: quem ganha com essa divisão? Oficiais e praças têm funções diferentes, mas pertencem à mesma missão. E para quem não conhece a estrutura por dentro, é importante lembrar, tanto na carreira das praças quanto na carreira dos oficiais, também existe hierarquia, também existem responsabilidades e funções diferentes. Quando alguém estimula essa divisão, a pergunta correta não é simplesmente quem está certo ou errado. Nas relações humanas, todos podem errar, aprender e crescer, sejam praças ou oficiais, porque antes de qualquer posto ou graduação existem pessoas. A pergunta correta é: quem se beneficia com uma instituição enfraquecida? Eu não me preocupo em ser cancelado ou discordarem de mim, mas preciso dizer, independentemente de discursos movidos por raiva, ressentimento ou interesse pessoal, essa narrativa de divisão permanente não representa a realidade da maioria absoluta dos quartéis, da vida real e da convivência diária. Basta observar as confraternizações, os encontros informais, os grupos de veteranos e as próprias redes sociais para perceber que existe sim amizade, convivência respeitosa entre oficiais e praças. O que eu vi, vivi e continuo vendo é muito mais forte do que essa tentativa de divisão. É união, é camaradagem, é respeito, é trabalho em conjunto. É gente que sabe que na hora da dificuldade, da ocorrência, do risco e da missão, ninguém pergunta se o companheiro ao lado é oficial ou praça. A pergunta é se ele é confiável, se ele é preparado e se ele é comprometido. Somos uma grande família institucional e uma família pode ter divergências, ela pode ter debates, ela pode ter reivindicações legítimas, mas ela não pode, nunca, permitir que terceiros transformem pequenas diferenças em instrumento de enfraquecimento. Sempre que alguém vier com esse discurso de jogar oficiais contra praças ou vice-versa, pense: quem está por trás disso? Quem ganha com essa divisão? Qual é o verdadeiro objetivo dessa narrativa? Porque a velha estratégia é sempre conhecida: dividir para conquistar, dividir para controlar, dividir para enfraquecer. E quem ama uma instituição não trabalha para quebrá-la por dentro, trabalha para corrigir seus problemas, fortalecer suas bases e unir seus integrantes em torno de uma missão maior. Isso vale para qualquer instituição, pública ou privada. Oficiais e praças não são inimigos, são partes de uma mesma história, são integrantes da mesma missão, e qualquer instituição dividida fica fraca, mas uma instituição unida, consciente e respeitada se torna muito mais forte. Eu sou o Coronel Diogo, sou advogado e pré-candidato a deputado estadual pelo Paraná.